Quando eu falo de personagens que sofreram em Naruto, você pode pensar no Obito, no Kakashi ou até mesmo no Gaara. Mas a personagem que mais sofreu na obra de Naruto inteira foi a Sakura, vítima de um monstro, vítima do seu próprio criador, Masashi Kishimoto. No vídeo de hoje eu vou relembrar com vocês a história dessa personagem, o que aconteceu para a maioria dos fãs a tratarem como uma inútil, o que não é verdade, mas principalmente como eu consertaria o legado da nossa Kunoichi. Então, uma vez mais, saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Consertando Personagens. Então, só recapitulando como o quadro funciona. Nesse quadro, nós vamos rever a história da Sakura, seus principais momentos, tanto bons quanto ruins, e como que eu consertaria a sua história. E, de novo, eu não vou fazer grandes mudanças, apenas aquelas que vão enriquecer a obra, mas sem necessariamente fazer grandes mudanças na história. Com isso bem claro, vamos começar com a história da Sakura, que começa no longínquo capítulo 3, onde tudo era absolutamente novo para nós. A Sakura ela foi colocada desde a sua primeira aparição como uma linda garota, mas que é muito brava também, e que era completamente apaixonada pelo bonitão da academia, Sasuke Uchiha, igual todas as outras garotas. Além de mais pra frente do capítulo ela ter se mostrado extremamente insensível com o Naruto, falando pro próprio Sasuke que o Naruto era uma pessoa muito mal educada por não ter crescido com seus pais, o que faz o Sasuke já de primeiro momento a repreendê-la chamando ela de garota irritante, já logo de cara. No capítulo seguinte somos apresentados a Kakashi e nós temos o início da prova de admissão pra Genin. E antes de começar a falar dessa prova, eu quero fazer minha primeira pausa. O Kakashi, nesse capítulo, ele pergunta pros três qual que é a motivação de cada um deles para se tornar um ninja. O Naruto, obviamente, fala que quer ser Hokage, o Sasuke fala que quer vingança contra o certo alguém, e a Sakura, bem... parecia que ela estava mais interessada em romance do que propriamente em ninjutsu. O que dá a entender de que a Sakura realmente não tinha nenhum motivo para se tornar uma ninja. Provavelmente, pelo que deu a entender, ela só deve ter entrado na academia ninja para poder ficar mais próxima do Sasuke. E voltando para o teste dos Gizos, a única coisa que a Sakura é capaz de fazer é se preocupar com o Sasuke o tempo todo e cair para um genjutsu do Kakashi. Mas como todo mundo sabe, os três passam. Em seguida, eles são designados para poder escoltar o construtor da ponte até que eles se deparam com Zabuza. E nisso, Kakashi é preso, depois é liberto por Naruto e Sasuke. Após isso, Kakashi, entre aspas, derrota o Zabuza. Enfim, a gente chega no momento em que eu queria comentar com vocês. Nós chegamos no treinamento de subir em árvores. Nessa cena, tivemos o primeiro grande momento da Sakura, em que ela é muito elogiada pelo Kakashi, dizendo que a mesma, além de inteligente, também tem um excelente domínio do chakra, ponto que será uma das suas principais características mais pra frente. Depois desse momento, ela tem pouquíssimas cenas de relevância e só volta a ter um pouco de participação de fato lá no exame Chunin, onde todo mundo bem se lembra que ela é dividida em três partes: a prova escrita, a floresta da morte e depois as lutas. E a prova escrita ela foi feita para ser colada, o objetivo dela era coletar informações e suportar todo aquele ambiente de pressão da prova. Coisa que a Sakura nem se preocupava, muito pelo contrário, ela estava mais preocupada com o Naruto. Ela só queria que ele acertasse no mínimo uma questão, porque o resto ela compensaria por ele, mostrando que o teste não estava nem um pouco difícil pro nível de conhecimento que ela tem. E então, até agora, a nossa protagonista tem três principais características: é apaixonada pelo Sasuke, tem um excelente controle de chakra e é muito inteligente. Isso é tudo que se baseia a personagem até mais ou menos o capítulo 50. Porém, o que faltava nela era força e determinação. Duas coisas que o Naruto e o Sasuke tinham de sobra. E só com essas duas características que ela tinha, ela podia ser até habilidosa, mas estava longe de conseguir lidar com algum problema real sozinha. Que é exatamente o que acontece quando os ninjas do som a encontram na Floresta da Morte. Com Naruto e Sasuke desmaiados, eles não podiam fazer nada para poder ajudar ela. E mesmo sem força física, sendo a pior de todas em taijutsu, ela pela primeira vez demonstra determinação e força de vontade para poder proteger seus amigos. E aqui nós temos um vislumbre do que poderia ser a verdadeira motivação da Sakura, que é proteger aqueles que lutaram e a protegeram, querendo se tornar uma igual a eles. Sakura naquele ponto, ela estava prestes a sacrificar sua vida por proteger seus amigos. Se não fosse pelo time do Ino Shikacho, ela teria sido morta.
morta. Após a Floresta da Morte ter passado, chegamos na primeira das duas lutas importantes que a Sakura tem no anime inteiro. Finalmente chegamos em Sakura versus Ino. E desde o início da luta, a Sakura deixa claro que aquele confronto não tem nada a ver com o Sasuke, mas sim dela mostrando pra sua amiga barra rival o quanto ela amadureceu. A Sakura dessa luta, ela toma a vantagem, ela consegue se sobressair de uma forma muito engenhosa, mas a Ino também consegue prender ela no jutsu de transferência de mente, que ela só foi capaz de se libertar por conta de algo que eu propositalmente não contei até agora em 6 minutos de vídeo. Sakura só é capaz de se libertar por conta da Inner Sakura. E diferentemente de tudo que nós vimos e vamos ver na obra inteira de Naruto, a Inner Sakura é uma forma completamente única e exclusiva dela, e que foi completamente abandonada e esquecida pelo Kishimoto, mas eu vou fazer questão de dar um propósito para ela mais à frente desse vídeo, e que particularmente eu gostei bastante. Mas já adiantando quanto àquilo que eu falei de fazer algumas mudanças na obra, uma pequena, minúscula mudança que eu faria seria o seguinte: eu faria a Sakura ganhar a luta contra a Ino. Depois daquela troca de socos que elas tiveram, eu faria a Ino cair primeiro e a Sakura se manter em pé. E um pouquinho antes do Hayate declarar vitória para Sakura, ela também cai. Ou seja, ela derrotou a Ino, mas ela não venceu o teste. Eu faço isso para poder dar uma pequena vitória moral à personagem. A Sakura sempre foi muito diminuída e menosprezada pela Ino, então como uma forma de vingança eu daria a Ino esse gostinho amargo de derrota. E depois dessa luta, um grande ciclo se fecha para a personagem. De agora em diante, a Sakura não tem mais grandes momentos no Naruto clássico, mas alguns pequenos chamaram a minha atenção, tanto bons quanto ruins. Como, por exemplo, ela foi uma das únicas pessoas que confiou no Naruto de que ele seria capaz de derrotar o Neji. E ainda na mesma arena, ela foi uma das poucas ninjas que conseguiu se libertar do Genjutsu lançado pelo Kabuto. Mas essa habilidade toda não foi suficiente para ela evitar de ser pega pelo Gaara e ser feita de refém. O que na verdade para mim foi bem bacana, porque serviu para dar a motivação certa pro Naruto derrotar o Gaara. E depois do exame Chunin, a maior parte das vezes que a gente vê ela é no hospital, vendo o Naruto, o Lee, o Sasuke... Até que chega na fatídica despedida. Sasuke no capítulo 181 abandona a aldeia, fazendo um excelente paralelo com o capítulo 3, onde uma vez mais o Sasuke chama a Sakura de chata. Só que dessa vez é falso, e a gente sabe que é falso. Tanto que depois o Sasuke agradece a ela. Agradece por tudo. Agora prestem muita atenção, essa saída do Sasuke motiva a maior promessa já feita nesse mangá. Sakura pede ao Naruto para poder trazer o Sasuke de volta à aldeia, de volta para ela. E essa simples promessa guia boa parte das relações entre o Naruto e a Sakura durante o Shippuden inteiro. E como eu já mencionei o Shippuden, o último momento da Sakura no Naruto clássico é ela fazendo o pedido e sendo aceita como discípula da Tsunade. Isso no capítulo 236. Agora, antes da gente entrar na segunda parte da obra, vamos fazer uma pequena recapitulação da personagem. Até então, nós temos a nossa protagonista sendo muito habilidosa com o manuseio do chakra, tanto que foi muito elogiada pela Tsunade pela evolução dela no ninjutsu médico, sendo uma kunoichi muito inteligente, ainda sendo completamente apaixonada pelo Sasuke, só que não é mais isso que a move como ninja. A própria Tsunade sente que o pedido que ela fez a ela foi porque ela queria proteger uma pessoa importante. Duas pessoas importantes. Ou seja, não dá pra negar que a Sakura teve sim uma boa evolução durante o clássico inteiro. Mas sendo honesto, eu não estava preparado para tamanha evolução que a Sakura teria após o time skip do Shippuden. Agora, nossa querida Sakura, além de tudo aquilo que eu falei, ela possui uma força sobre-humana e uma capacidade de cura, o que seria extremamente importante para o maior momento que ela vai ter durante a obra inteira, o arco de resgate ao Gaara. Nós finalmente somos contemplados com Sakura versus Sasori. Nesse momento, Kishimoto finalmente decidiu fazer aquilo que ele esperou quase 7 anos para poder fazer. Ele deu uma luta grandiosa para Sakura, e apenas graças à sua força destrutiva, determinação de vencer, que ela e a vovó Tio foram capazes de derrotar o Sasori. Além do único antídoto que existia para o veneno do Sasori foi feito por ela. Veneno este que é um dos mais complexos
complexos de toda a obra. E pra mim tem algo que parece que todo mundo esquece ou não leva em consideração. O Sasori, sem dúvidas, é um dos Akatsukis mais subestimados da obra. Um simples arranhão desse cara por conta do veneno é fatal. E esse filho de uma não morre por nada. Ele tinha a primeira marionete, que era o Hiruko, depois apareceu com o terceiro Kazekage e aquela Kekkei Genkai absurda. E se não fosse o bastante, ele mesmo é uma marionete, e o seu próprio corpo é sua maior obra-prima. E mesmo assim, se não fosse o suficiente, ele tinha mais 100 que ele conseguia controlar ao mesmo tempo. E não adianta desmembrar, quebrar esse cara em 1000 pedaços, porque ele consegue trocar de corpo. E mesmo assim, a nossa Sakura, junto com uma ajuda extremamente fundamental da vovó Tio, derrotaram esse cara. Esse foi o ponto mais alto que a Sakura já teve na obra inteira. E eu fiz questão de enfatizar tanto esse momento, porque daqui em diante vai ser só decadência. Daqui em diante, Masashi Kishimoto começou a se tornar o pior pesadelo de Sakura Haruno. Daqui em diante, a Sakura vai ter apenas 2 momentos que realmente desenvolveram a personagem. Um deles durante o segundo arco de resgate ao Sasuke e o último só na Quarta Grande Guerra Ninja. Vocês têm noção que nós estamos no capítulo 275 de 700 e esse é o ponto mais alto da personagem? Cara, ela é uma das protagonistas. Ela vai aparecer muitas vezes ainda na obra, mas todas essas vezes com pouquíssima ou nada significante. Então, infelizmente, daqui em diante, nós temos uma cena ou outra da Sakura. Ela sendo desmaiada na ponte Tenshin, ficando paralisada na frente do Sasuke, apoiando Naruto no desenvolvimento do Shuriken Rasengan. Aí só muito mais pra frente, na invasão do Pen, ela gritando pelo Naruto, que querendo ou não, ficou legal. Porque ela sai do capítulo 4 dizendo que odeia o Naruto pra agora ela confiar tudo a ele. Mas mesmo assim, até chegar um capítulo em que a nossa protagonista vai ter algum tipo de desenvolvimento na sua história, é só no capítulo 458, dando mais de 4 anos da morte do Sasori. Foram 4 anos pro Kishimoto voltar a dar o mínimo de atenção pra Sakura. E essa é uma das 2 cenas que eu comentei. Capítulo 458. Um dos momentos mais subestimados de toda a obra. E que eu sou completamente apaixonado. Neste capítulo, nós temos o protagonista sendo o Sai. O Sai, ele confronta a Sakura, dizendo a ela que tudo que o Naruto fez até então para poder tentar trazer o Sasuke de volta foi por conta dela. Por conta daquela promessa feita há quase 3 anos. Por conta dela que o Naruto foi espancado, humilhado, quase perdeu o controle da raposa inúmeras vezes. E o Sai ainda vai mais a fundo e diz a Sakura como que ela nunca teve a capacidade de perceber o quanto que o Naruto era apaixonado por ela, sendo que ele, que não entende nada sobre sentimentos, conseguia ver aquilo, e que o Naruto fez tudo aquilo por conta dela, que ele nunca teve a capacidade de se confessar o quanto ele era apaixonado pela Sakura esse tempo todo, porque o mínimo que era cumprir uma promessa que ele fez à garota que ele gosta, ele não foi capaz de realizar. E pra finalizar, ele é cirúrgico. Diz que a promessa que o Naruto fez a ela foi uma maldição tão grande quanto a que o Danzo colocou nele. E se o Sasuke tá fazendo mal ao Naruto, e se o Sasuke tá fazendo ele sofrer, ela também está. Cara, isso foi sensacional! E mesmo que isso não seja 100% verdade, só do criador trabalhar esses conflitos internos na mente dos personagens, cara, que sensacional! Eu vou fazer um vídeo inteiro falando sobre essa promessa. Mas pra gente não perder o fio da meada falando da Sakura, fora o arco de tentativa de resgate ao Sasuke, o próximo momento de destaque da personagem, que ela tem um mínimo desenvolvimento, vai ser só na Quarta Grande Guerra Ninja, aonde nós tivemos muitos fanservices dela lutando junto com o Naruto do Sasuke e também na batalha final contra a Kaguya, que ela foi bem importante. Mas a Quarta Grande Guerra Ninja como um todo, ela foi o ponto mais baixo de Naruto. E por conta disso, infelizmente, a gente chega no final da história da nossa protagonista. E uma vez vocês tendo entendido tudo isso, agora eu vou falar o
o que eu consertaria na história da Sakura. Peço a todos que, se tiver algum ponto que eu deixei de falar ou que vocês também consertariam, por favor, deixem aqui nos comentários, que eu vou ler cada um deles. Então eu mudaria 3 coisas na história dela: sua postura, a qualidade das participações após o Sasori e a Inner Sakura. Pois é, eu falei que eu faria essa mudança. Mas primeiro, quanto à sua postura, sem sombra de dúvidas, ela foi uma das personagens que mais evoluiu quando comparamos o início do clássico com o início do Shippuden. Porém, parece que o Kishimoto e o estúdio Pierrot, que é quem faz o anime de Naruto, simplesmente desistiram da personagem com o passar do tempo. Eles praticamente abandonaram a vontade que ela tinha de proteger os dois. Se a qualidade das participações dela aumentasse e ela de fato, na medida do possível, acompanhasse o Naruto e o Sasuke em questão de poder, já seria melhor. Mas não, ela foi mostrada muito forte e habilidosa contra o Sasori, foi jogada junto pro Naruto no lixo assim que eles encontraram o Sasuke, ele tava milhões de anos-luz à frente deles. Depois disso, Naruto até consegue continuar evoluindo, chega no nível do Sasuke e supera ele, enquanto a Sakura fica lá, só gritando, chorando e pedindo ajuda. O problema foi terem colocado o ponto mais alto da personagem no início do Shippuden. Aí, só na 4ª Grande Guerra Ninja, ela aparece com o Byakugou, assim, do nada, e o Kishimoto força o máximo possível para poder tentar nivelar ela junto com os dois. Tentaram realizar algo às pressas que deveria ter sido trabalhado muito tempo antes, assim como foi feito com Naruto e Sasuke. Aí, simplesmente quiseram resolver toda a história da protagonista, faltando 50 capítulos para terminar a obra. Ou seja, não tem muita coisa que a gente possa fazer com relação às aparições da Sakura, porque isso é um problema que não acontece só com ela, acontece com um monte de outro personagem que era originalmente do clássico, e é por isso que, para dar mais uma camada de desenvolvimento, eu voltaria a explorar a Inner Sakura, um conceito abandonado pelo Kishimoto. Eu faria a Inner Sakura ser real, como se fosse uma segunda Sakura dentro da cabeça dela, uma segunda personalidade de verdade. Isso explicaria como a Sakura foi capaz de retirar a Ino da mente dela lá no exame Chunin. E com isso, a Sakura ela seria completamente imune ao Genjutsu, ao mesmo tempo que ela também teria uma familiaridade a ele, explicando por que o Kakashi no capítulo 246, ele fala que ela é do tipo Genjutsu. Aí você deve estar se perguntando que eu fiquei maluco e não deve ter nenhuma base para ela ser capaz de ser imune a Genjutsu com isso que eu falei. Mas eu faria que essa imunidade fosse justificada pelo mesmo motivo que os Jinchuriks são imunes a Genjutsu. O Jiraiya no capítulo 259 explica que para quebrar um Genjutsu é preciso de um contato direto de uma outra pessoa ou de um corte no fluxo de chakra. E eu faria com que a Inner Sakura funcionasse como uma biju, sendo capaz de quebrar o Genjutsu do oponente, ou até mesmo fazer como o Naruto faz acumulando chakra natural. Só que em vez de acumular chakra natural, ela faz isso pro Byakugou. Enquanto a Sakura de verdade tá lutando, a Inner Sakura consegue acumular chakra pra ela. E pelo fato dela ser muito boa no controle de chakra, ela teria uma capacidade de reunir uma grande reserva de chakra de forma muito rápida, dando um motivo real pro Byakugou dela ser mais forte do que o da Tsunade. Essa seria a principal mudança que eu faria na personagem, e eu fiz o possível para que essa mudança seja algo embasado pelo mangá e que não fosse fazer uma grande mudança na história e que ao mesmo tempo desenvolva a personagem. Então, em suma, a Sakura ela é uma excelente personagem, porém o seu maior problema foi ter sido uma protagonista abandonada pelo seu criador. E por natureza nós comparamos ela ao Naruto e Sasuke, e esses dois tiveram 10 vezes mais atenção do que ela no Shippuden. Então nos fica o sentimento de que ela foi inútil, de que ela não fez nada, de que ela não aprendeu nada, de que ela não desenvolveu nada, que está longe de ser verdade. A Sakura não errou por falta de utilidade, mas sim por falta de tempo por Kishimoto desenvolvê-la assim como fez com Naruto e Sasuke. E esse é o problema de todo mundo acreditar que ela é inútil. No mais, meus caros, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi difícil pra caramba de se fazer, então por favor, se gostaram, deixem um gostei, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo de Naruto, e é isso, um abraço!